aqui, da gente poder estar trazendo a palavra, né? A gente sabe do coração grande que ele tem, como homem de Deus, né? Isso eu falo tudo aqui, mas eu falo na frente dele também, viu? Então, quando ele está comigo, eu falo com ele também. Então, assim, é uma pessoa que a gente admira muito, né? O quanto que ele tem investido no reino, né? O quanto que ele tem feito com que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, sabe? Então, assim, vocês têm que se orgulhar desse pastor que vocês têm, que é uma pessoa muito boa, sabe? É algo realmente, alguém que a gente conhece. Eu conheço o Leandro desde os 14 anos, pra vocês terem uma ideia, viu? Então, assim, e o quanto que ele tem crescido cada vez mais, tem sido exemplo para nós, viu? Então, se alegrem, deem um abraço nele sempre que vocês virem o seu pastorzão, porque o cara é gente boa demais. Amém? Então, a gente fica muito feliz assim do convite. É a segunda vez que eu venho pregar aqui nessa igreja, viu? Faz muito tempo que eu vim da outra vez aqui para pregar. Então eu quero que você abra o seu coração para receber de Deus. Amém? Deus é bom, Ele sabe do quanto que a gente tem de expectativa de estar fazendo a vontade dEle. Tá? A palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje, para começar assim, eu não quero que você fique... Eu sou de Deus, tá? Amém? Eu sou de Deus, viu? Sou de Deus, então assim, é uma palavra boa, viu? Palavra boa, assim, o pessoal costuma falar assim, nossa, o Ralph é um cara meio... A gente tem medo de mim, sabe? Eu não sei porquê, viu? Tem gente que tem um pouco de medo, assim, mas olha, eu sou gente boa. Quem me conhece sabe que você pode conversar comigo, né? Tem alguns alunos do Rema, alguns ex-alunos do Rema aí, né? Então a gente já deu aula, então a gente tem uma convivência e sabem que não tem problema nenhum, viu? Não tem problema nenhum, não sou bravo, não, tá? Só os meus filhos estão aqui também, que eles podem falar que eu sou um pouquinho bravo, mas assim, eu quero que você se sinta na liberdade realmente de receber, amém? Do vaso que vos fala, tá bom? Mas essa palavra realmente é para trazer algumas direções que a gente tem que realmente tomar em relação a coisas que têm acontecido no nosso meio, né? Eu creio que a maioria aqui já é cristão, já são pessoas que já aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, né? Independente disso, nós vamos conversar no final do culto, mas eu quero que você tenha um entendimento a respeito de situações que têm surgido no nosso meio. Então, o que eu quero falar, na verdade, né? Sobre o que eu quero falar. Eu vou fazer um preâmbulo aqui, uma abertura, para você realmente poder se situar onde eu quero chegar. Todos nós aqui temos uma formação, uma criação, a gente tem as nossas famílias, o jeito que a gente foi criado, né? O jeito que o nosso pai, a nossa mãe nos educou. Então, cada um tem o seu perfil, o seu jeito. E dentro desse seu jeito de aprender as coisas que você foi instruído no seu dia a dia, a gente cresce. E a gente tem visto que muitas vezes a pessoa ela se insere na igreja, né? A gente passa a fazer parte da igreja e a gente acaba vislumbrando situações e coisas que a gente fica meio que assustado às vezes em relação, por exemplo, a comportamentos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer assim que às vezes a gente recebe coisas de pessoas de Deus, por exemplo, né? Que a princípio pode parecer algo bom, mas às vezes aquilo está sendo colocado de uma forma ruim no nosso meio. Então, isso para que realmente a gente possa compreender a respeito de sentimentos, emoções, a respeito do pecado que muitas vezes está no nosso meio e a gente não percebe. Às vezes uma coisinha pequenininha, que a gente acha que não é nada, ali tem um pecado grande inserido, tá? Um detalhezinho que a gente tem que trabalhar, tá bom? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios. Vou abrir a minha também. Efésios é Novo Testamento, é uma carta de Paulo para a igreja de Éfeso. Capítulo 2. Acharam Efésios aí? Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4, a partir do versículo 4 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Repita comigo. Pela graça sois salvos.
Glória a Deus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Fala de novo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Fala assim, isso não vem de mim. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse versículo, ele traz uma base muito boa para todo cristão, entender e compreender a respeito de que o entendimento a respeito da salvação tem que ser muito claro, e é essa base aqui, viu, meu irmão? Você pode marcar na sua Bíblia aí. Se alguém algum dia tiver uma dúvida em relação a como é que funciona a salvação para o cristão, é desse jeito aqui, ó. É pela graça. Nós somos salvos pela graça. O que isso traz de entendimento para nós? Que você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nenhum esforço, você não precisa subir na montanha, você não precisa descer no fundo do mar, você não precisa comprar nada, você não precisa mudar o seu jeito de se vestir, você não precisa comer diferente, você só precisa um dia chegar frente a Jesus e dizer a Ele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. A partir desse momento você é salvo. O seu nome passa a ser escrito no livro da vida. O seu nome passa a estar reservado lá no céu, e no dia do arrebatamento da igreja, ou se porventura você acabar perdendo o seu corpo, você acabar morrendo, é para o céu que você vai. Você não vai mais para o inferno. Aquilo que estava reservado para acontecer de ruim para você, que é perder a sua vida e ir para o inferno, isso não vai acontecer mais. Porque você se decidiu, você tomou uma posição, e essa posição fez com que você fosse salvo, de graça. Com graça, você simplesmente fez isso habitar dentro do seu coração. Uma verdade de Deus veio e habitou dentro de você. Você chegou e falou assim, na frente de Jesus. Eu estou falando à frente de Jesus, porque muitas vezes você vem aqui na igreja, e vem o pastor, e vem a pessoa que te chama aqui, para você fazer isso. Mas quando você declara essas palavras, você está fazendo isso perante Jesus. Você está fazendo isso na presença dEle. A palavra já diz que onde tiver 2 ou 3, Ele estaria. Então hoje, nesse momento, meu irmão e minha irmã, Jesus está aqui conosco. Amém? Então eu quero que você tenha esse entendimento. É desse jeito que acontece a salvação. Fácil. Aparentemente, a pessoa pode até ficar assim, puxa, mas é tão fácil assim. É fácil assim. Deus não é complicado. Deus, ele não cria nenhum obstáculo, Ele não cria situações para complicar a sua vida, para realmente você se achegar a Ele. É fácil. É fácil. Repita comigo. É fácil. Glória a Deus. Então, vocês vão ver que a pregação de hoje ela vai ser fácil do mesmo jeito. Vocês vão entender com uma facilidade muito clara. Amém? É desse jeito. Glória a Deus. O detalhe que a gente lê, então, que eu falei a respeito da salvação, é que fala a respeito de obras também. Né? Então, para que as pessoas entendam que a salvação ela vem pela graça e não por obras. Sabe por quê? Porque tem gente que acredita nisso. Mas a partir do momento em que você é salvo, as obras que você faz na sua vida, elas têm que ser obras de fé. Então não é que não existam obras na vida do cristão. Vocês querem ver um exemplo? Se eu sou um homem de Deus, eu aceito a Jesus, eu faço essa conversão na minha vida, eu mudo o rumo da minha vida. A palavra conversão quer dizer isso mesmo. Você tinha um caminho para ir, você mudou o lado, você começa a ir para o outro caminho. Então você se converteu. Com a sua conversão, você tem dons que Deus te deu. Que a gente leu agora, é dom de Deus. Esse dom, quando é dado para você, você pode começar a interferir nas obras de Satanás. Você pode então fazer com que situações de doença, por exemplo, elas sejam resolvidas com base numa imposição de mãos. Você crê, você chega num doente, na pessoa que está passando por algum problema, impõe as mãos no nome de Jesus, você declara aquilo, e aquela pessoa é curada. É desse jeito que acontece. Então isso foi uma obra do quê? Uma obra da fé. Não uma obra da carne, foi uma obra da fé. Você agiu em fé, e aquela pessoa foi curada. Então o amor de Deus que reside dentro de você agora, se manifesta daquele jeito, para que a pessoa então ela possa ser curada. Aquele mal, aquele problema que existia dentro dela, ele se esvai, ele se acaba, ele desaparece.
Se existia ali até uma possessão maligna, se existia algum problema que Satanás colocou, aquilo vai embora, em nome de Jesus, e acaba. Entendido? Então, é para que você entenda e fique bem claro na sua mente que não é por obras. Só que, infelizmente, aquilo que eu falei no comecinho, existem pessoas que ainda vivem nessa posição de que as obras é que fazem diferença. Então, a pessoa ela quer apresentar algumas coisas, ela quer mostrar algumas coisas, e com isso acaba entrando uma coisa um tanto quanto ruim no comportamento do corpo de Cristo. Tá? Então, quando você recebe esses presentes, recebe esse dom de Deus que passa a morar dentro de você, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, eu gostaria que agora você entendesse e compreendesse bem o que eu vou falar, tá? Mas é para que exista crescimento no nosso meio. Deus, quando Ele trata com as pessoas, quando Ele falava diretamente com os homens, Ele ainda fala conosco, viu? Ele ainda fala conosco. Mas assim, quando você vê lá no Velho Testamento algumas situações em que Ele fala com alguns homens, a exemplo de Moisés, que Ele falava para Moisés fazer algumas coisas, que Ele falava para Josué fazer algumas coisas, para tomar algumas posições, que Ele falava com Davi, né? Deus Ele estava orientando sobre o que deveria ser feito. E vocês já viram na história, inclusive da Bíblia, que alguns desses homens, ainda que convivendo com Deus, tomavam decisões erradas. Vocês sabem disso, né? Deus falando com ele, diretamente com ele, ele ainda acabava tomando decisões erradas, ou decisões de acordo com a vontade dele. Tá? E isso surtia sempre problema. Isso sempre acabava gerando alguns problemas. Eu queria que você abrisse lá em Isaías agora. Isaías, lá no Velho Testamento, no capítulo 14, nós vamos falar do indivíduo. Não se fala muito dele, né? Vamos falar um pouquinho dele hoje. Não precisa ficar com medo, tá? Mas para a gente poder realmente ter esclarecimento e direção. Glória a Deus. Isaías capítulo 14. Versículo 12. Acharam? Glória a Deus. Isaías foi um homem, né, um profeta de Deus, que ele, para vocês terem uma ideia, ele é o mais citado no Novo Testamento. Tá? O livro de Isaías é o mais citado no Novo Testamento. Então, pelas passagens e pelas confirmações do que acontecia. Né? E, inclusive, também ele é o profeta que mais fala de Jesus, né, no Velho Testamento, a respeito do que seria o Messias, daquele que viria. Tá? Mas lá, então, em Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Quando você lê isso, dá a impressão que está falando a respeito de Jesus, né? Porque estrela da manhã, geralmente, é uma das referências que se faz a Jesus. Só que eu vou alertar você aqui o seguinte: esse termo estrela da manhã, ele está traduzido na nossa Bíblia de uma forma equivocada, tá? Geralmente as nossas Bíblias são a Ferreira de Almeida, que todo mundo usa, mas se você for pegar lá no originalzinho, está falando a respeito daquele que é o portador da luz. Até, a princípio, parece que é igual, né? Portador da luz e a estrela da manhã. A estrela da manhã representa algo grandioso. E o portador da luz já é algo diferente, não é? Esse portador da luz aí é justamente a palavra que foi traduzida no latim para Lúcifer. O portador da luz. Então não se assuste, tá? Mas é isso que significa essa palavrinha aí. Estrela da manhã, que na verdade não é estrela da manhã. É o portador da luz. Filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, essa passagem, ela traz algo diferente, né? Algo, parece que você ouve isso, é algo realmente estranho nos nossos ouvidos. Né? Alguém falando que vai subir no mais alto monte, acima do trono de Deus, e vai se assentar sobre ele. Então, você vê algo acontecendo de uma figura, né, que a gente complementa com Ezequiel. Um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, vai lá em Ezequiel capítulo 28.
Ezequiel 28, versículo 11. Amém? Ezequiel, capítulo 28, versículo 11, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo, isso é Ezequiel falando, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, só para explicar aqui, rei de Tiro é porque está se referindo justamente a uma posição daquilo que o profeta vê. O profeta, dentro do dom da profecia, ele vislumbra coisas. E muitas vezes ele vê coisas que ele nem entendeu ainda. Então ele faz isso, ele traz por referência. Tiro era uma cidade que era contra o povo hebreu nessa época. Então ele justamente usou o exemplo daquilo que era o mal para ele e colocou como referência. Para que fique claro para vocês então, tá? Não é que era o príncipe da cidade de Tiro, mas é aquilo que representava o mal para ele naquele momento. Então ele diz dessa maneira, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o semente da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado para fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os meus santuários, os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então você vê nessa passagem com muita clareza, o profeta Ezequiel transcrevendo para nós a respeito do acontecido com o indivíduo que nós conhecemos como Satanás, né, como Lúcifer. Então essas informações falam a respeito de quem ele era. Vocês viram quantas vezes Deus se referencia a ele com a perfeição? Foi criado com a perfeição. Você andava no Éden, você tinha os seus ornamentos de forma perfeita, você tinha pedras engastadas na tua roupa, você era o querubim ungido, responsável pela guarda do trono, você tinha santuários para poder andar aqui sobre a terra. Vocês viram que em determinado momento Deus fala assim, mas em determinado ponto foi encontrada iniquidade no teu coração. E com base nessa iniquidade que havia no seu coração, você se corrompeu. Então Deus diz para ele, eu não posso mais ficar com você aqui. Eu te lanço fora. Um fogo te consumiu por dentro e você se transformou em cinzas. E você então foi arrojado do céu. Você foi tirado do céu. Você foi tirado dessa posição. Isso é Deus então falando a respeito de quem era esse indivíduo que se transformou em Satanás. Então ele era alguém feito perfeito. Ele tinha direito de andar sobre a terra. Isso, obviamente, vocês sabem que aconteceu antes da criação do homem. Né? Isso está acontecendo antes, porque quem tentou Adão e Eva foi Satanás. Agora eu vou fazer uma pergunta para você refletir. Eu espero que até o final da pregação você compreenda e entenda. Tá? Nós costumamos dizer que para nós que vivemos aqui, que vivíamos, né, no pecado, que a gente tinha uma vida no pecado, que a gente cometia pecados, a gente costuma dizer que a pessoa que muitas vezes ela está com a vida errada, acontecendo coisas de forma incorreta, chega em determinado ponto da vida, ela acaba sendo tentada por Satanás. Existe uma tentação, então vem a tentação e a pessoa cai no pecado. Agora eu pergunto para você,
Com tudo isso que ele vivia na perfeição, tinha do bom e do melhor, né? Vivia perante o trono de Deus. Quem tentou Satanás? Quem chegou e colocou essas coisas no coração dele para ele ser tentado, para cair? Quem fez isso? Da onde que veio essa iniquidade no coração dele? Você já se perguntou uma vez sobre isso? Você já realmente vislumbrou essa situação? Puxa vida, se eu sou tentado por Satanás, mas quem tentava Satanás? Então isso é para mostrar, meu irmão, minha irmã, que existe algo que vai além, um pouco mais além até do pecado, que você muitas vezes acaba jogando, não que ele não tenha costa larga, viu? Satanás tem costa larga sim, viu? Mas nem tudo é por culpa dele. Nem tudo que nós fazemos de errado é por culpa de Satanás. Satanás, ele é oportunista. Ele é oportunista. Se você está fazendo coisas erradas, ele vai aproveitar o errado que você está fazendo, vai pegar junto e vai te ajudar a cumprir aquilo que ele quer, que é roubar, matar e destruir. Né? Ele quer fazer essas coisas conosco, com a humanidade. Ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno. Isso ele quer. Sabe por quê? Porque ele sabe qual que é o final dele. Ele sabe o jeito que vai acabar. Mas ele quer levar o máximo que ele puder de pessoas junto com ele. Não estou falando essas coisas para te assustar não, viu? Porque Satanás ele é derrotado. Mas vamos desenvolver o raciocínio, porque eu quero chegar a respeito dessa dúvida que eu coloquei para vocês. Puxa vida, de onde que veio esse negócio, então, de eu querer mais? Tá? Então, essa ideia justamente, se Deus nos criou, acabou criando o homem, também ele criou o homem com base numa perfeição, é que a soberba, então, não precisa de Satanás para aparecer. Essa vontade de querer ser mais não precisa de Satanás para aparecer. Vocês querem ver alguns exemplos? Eu vou procurar dar alguns aqui, tá? Quando você tem criança, quando você tem filho pequeno, até quem não tem ainda, mas já viu criança brincando, né? Então você vai acompanhando a criança crescendo, se desenvolvendo, né? Criança pequenininha e tal, sorriso, alegria, às vezes chora, mas não tem problema, aquele chorinho gostoso, né? Então até a criança chorou agora, para mim não atrapalha em nada, porque esse chorinho é até gostoso, a gente relembrar dos nossos quando era pequenininho. Tá? Mas assim, aquela convivência então com uma criança assim, não tem problema nenhum. Então você vai vendo, aí a criança começa a crescer um pouquinho, né? Ela começa a ganhar uns presentinhos, começa a ganhar um brinquedo, né? Aí ela vai começar a brincar com outras crianças, vai para a escolinha ou então até em casa, né? Daí a pouco ela já chega um lá que já pega o brinquedo da mão dela. Ela já, opa, pera lá, isso é meu. Aí ela já quer de volta, né? E vai lá e tenta e fica lutando, né? E já começa então alguns sintomas a respeito do pecado. Satanás tentou a criança ali naquele momento? Não. É algo que é inerente nas circunstâncias aparecer. Tá? Então assim, a criança acabou se vendo nesse tipo de situação. Mas a criança continua se desenvolvendo, a chegar ao ponto, por exemplo, dela conhecer algumas coisas. Eu gosto de aprender bastante, eu gosto de aprender, sempre estou aprendendo, eu gosto de aprender coisas, sabe? Isso assim, eu acho que é uma característica boa que a gente tem que ter, de sempre estar aprendendo, isso é bom, viu, meu irmão, minha irmã, né? Então, eu costumo às vezes até perguntar em relação à leitura da Bíblia, né? Quem foi aluno meu sabe disso, né? Então assim, vocês leram a Bíblia no capítulo tal que eu mandei vocês lerem? Não, não devo. Meu irmão, você tem que ler a Bíblia, você tem que se aprofundar, estudar mais. Então, assim, a gente realmente tem que querer aprender mais de Deus, tá? Isso é bom, isso é salutar, tá? Então, a criança começa a aprender algumas coisas, aí ele aprendeu alguma coisa. Então, fulaninho lá, com pouquinha idade, aprendeu alguma coisa. Aí chega um outro menininho, menininha lá, que não sabe aquilo que ele aprendeu. Aí ele fala assim, você não sabe fazer isso? Né? Puxa vida, eu já aprendi, eu já sei fazer isso, né? Ele já aprendeu a escrever, por exemplo, fala assim, mas você não sabe escrever. Né? Então, assim, a criança já começa a mostrar algumas mazelas ruins a respeito desse comportamento. Né? Essa soberba, porque a soberba, na verdade, é isso. É a pessoa ela querer, então, mostrar para os outros que ela sabe mais. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei em banco já há algum tempo, e eu vivi uma situação dessa. O exemplo assim, que mais que eu me lembro foi esse daí. Eu comecei a trabalhar no banco, e no banco, na minha época que eu trabalhava, era tudo na mão, né? Tudo na calculadora. Então era muito talão de cheque, muito cheque, tinha aquelas pilhas de cheque desse tamanho, Banespa e tal. Então vinha aquele monte de cheque para a gente fazer a compensação no banco, e a gente tinha que pegar o cheque e somar.
Hoje em dia o pessoal faz isso tudo no caixa, passa na maquininha lá, é tudo muito rápido, é tudo muito mais fácil, né? Já vai tudo pronto para compensação. Mas a gente tinha que fazer na mão, vinha aquele bolo de cheque, a gente separava o cheque e somava na mão e ficava, e dava até aqueles negócios de LED, tanto exercício, né, do movimento rápido, e era uma competição, existia uma competição, essa é a verdade. E eu nunca tinha trabalhado com calculadora daquele jeito, nunca tinha feito esse tipo de serviço, né? Nunca tive contato com aquilo. Eu tinha 18 anos, eu acho. Aí eu entrei no banco. Eu cheguei lá, tinha um monte de pessoas que já trabalhavam há muito tempo no banco, e entrou o Ralph lá, né? Aí o Ralph foi lá e começou no primeiro dia, né? Tec, 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 tec. Aí, então, assim que acontecia. O pessoal terminava o serviço deles e eu estava lá, atrasando, e todo mundo ficava assim, olhando, né? Puxa vida, né? Esse cara não vai acabar logo, não. Né? E sabe o que acontecia no final ainda? Dava diferença. Dava erro. De tão devagar que eu ia, ainda dava erro na soma. Aí o que acontecia? Aí todo mundo falava, peraí, dá isso aí. Aí todo mundo pegava, sabe? Não tem sentimento pior do que esse, né? Do cara pegar aquilo que estava fazendo, querendo fazer, e pegar, não, peraí que a gente vai fazer isso aí. Aí o cara somava rápido e acabava e zerava para todo mundo poder ir embora. Meu irmão, isso aconteceu por muito tempo, tá? Uns 3 meses aconteceu isso. Chegou num determinado momento que eu falei assim, eu não era nem cristão, sabe? Não era nem cristão, mas assim, houve um sentimento no meu coração onde eu pensei comigo assim, eu preciso me superar nisso. Eu estou gerando um problema aqui. E geralmente você trabalha num lugar que você está indo mal, você corre risco de ser mandado embora, né? Então eu pensei assim, eu preciso ficar bom nisso. Então o que eu fazia? Eu chegava mais cedo e ficava praticando. E comecei a praticar. E comecei a ficar um pouquinho melhor. Então, no primeiro dia que eu tive essa vontade, sabe, de um dia para o outro, que eu tive essa vontade no meu coração, de eu falar assim, eu não vou errar hoje, e eu vou digitar mais rápido. Eu comecei a digitar e bateu. A hora que bateu a primeira, que todo mundo viu que eu tinha terminado e eu terminei junto com todo mundo, aí os caras até ficaram assim, pô, o Ralph acabou junto, cara. Agora vamos ver a diferença. Ia lá, bateu também, parabéns. Aí eles bateram palma, tudo, sabe, mas assim, aquele sentimento da soberba, eu senti ali no meio. Né, eu acabei sentindo. E vou falar para você, eu acabei sendo o cara que digitava mais rápido e que carimbava mais rápido também. Sabe? Então depois, né? Mas eu te digo, sabe o que aconteceu depois? Você vai se lembrar até de algumas parábolas da Bíblia. Aí entrou funcionário novo. E quem que era o cara agora? Era eu. Eu era o cara que agora dominava o lugar. Eu fui chefe do setor depois. Então assim, entra o funcionário novo, aí você... Puxa vida, esse cara não sabe trabalhar. Puxa vida, digita devagar. Carimba devagar. Então, assim, o sentimento que eu vi estava dentro de mim também. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente não se depara com esse tipo de situação? Em que você, às vezes, pelo fato de você saber um pouquinho mais que alguém, você se acha melhor que ele. Você começa, então, a agir menosprezando o outro. Menosprezando o próximo. E o pior ainda é no nosso meio, no meio cristão, em que a gente tem que ter a manifestação do amor e a gente justamente fazendo isso. As pessoas que começam a contar o tempo de ser cristão. Poxa vida, eu sou convertido há 39 anos. Mas não eu, tá? Coitado se converteu agora, é neófito. Né? É broto. Não, ele não entende ainda, ele está no primeiro amor. É essas frases que a gente ouve no meio cristão, as pessoas se referindo então àquele que está começando, e vai então instigando a pessoa a se sentir mal, porque existe uma soberba naqueles que são mais velhos, ou naqueles que muitas vezes se desenvolveram mais rápido, acabaram se articulando mais rápido, acabaram chegando em posições mais rapidamente, e se acham então acima. Não, porque agora eu sou pastor. Não, porque agora eu sou profeta. Porque agora eu sou evangelista. Não, porque agora eu dou aula no Rema. Não, eu sou professor do Rema, você não sabia? Então, assim, a pessoa começa a se prevalecer dessas posições para se achar melhor. Para falar com uma autoridade que nem tem. Essa autoridade é uma autoridade falsa. Uma autoridade mentirosa que Satanás, lembra dele lá? Ele aproveitou então que você está agindo em soberba e começa a falar, é isso mesmo, você é melhor que ele, você consegue mais que ele. Você está vendo, o cara é até mais feio que você. Então você começa a perceber que isso é algo sério no nosso meio. Você sabe por quê? Eu vou te dar algumas referências aqui para você começar então a entender.
né? Porque a soberba em si, então, ela não precisa de Satanás. Para agir no nosso meio, ela não precisa. Tá? Então, eu queria que você abrisse em 1 Timóteo. Vocês não esquentam não de ficar abrindo bastante a Bíblia não, né, meu irmão? Minha irmã, que isso é bom para você, viu? Para mim também. Olha que coisa interessante a gente aprende na palavra agora no Novo Testamento, falando a respeito disso. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então Paulo está falando para Timóteo, que é filho na fé dele, falando assim, ó, se alguém quer ser pastor, se alguém quer trabalhar na igreja, quer ter um cargo na igreja, muito bom, é bom mesmo, né? É um sentimento bom, é bom você pensar e você sentir isso, de você querer uma posição boa. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Porém, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Que interessante, vamos falar sobre isso. Depois de todas essas recomendações que Paulo fez para Timóteo, no finalzinho ele fala assim, ó, mas não pode ser neófito. Sabe o que quer dizer neófito? A palavra neófito é broto. Tá? No grego a palavra neófito quer dizer broto. É plantinha nova, brotinho. Traduzindo para nós, que não seja um novato na fé. Não tem nada de errado nisso, viu? Entenda bem, não tem nada de errado. Se a pessoa, por exemplo, veio aqui na frente, ou aceitou Jesus, ele está salvo como aquele que tem 50 anos de igreja. Vai morar no céu junto. Tá? Então isso aí é alegria para todos nós. A única coisa que Paulo está orientando a respeito ainda do funcionamento da igreja aqui na terra. Nós somos a igreja de Cristo, todo mundo entende isso e concorda, não é? Então nós somos a igreja, então a igreja tem que ter um funcionamento. Então ele está explicando, não vai dar cargo, ou não vai dar uma posição para uma pessoa que acabou de se converter, porque ele precisa aprender um pouquinho. Depois que ele aprendeu, depois que ele tiver bem entendido, aí beleza, pode liberar um cargo para ele, pode dar uma função para ele dentro da igreja, porque ele passa a representar a igreja. Entendido, né? Mas uma coisa que ele fala aqui que é muito importante, não dá essa posição para alguém que seja novo, para que ele não se ensoberbeça, para que ele não haja com soberba. E isso a gente vê acontecer na igreja, infelizmente. Pessoas que acabam de receber a salvação, aí ela está deslumbrada com aquilo. Eu falo porque eu fiquei. A gente fica mesmo. A conversão, o fato de você mudar a sua vida, faz com que você queira falar para as pessoas. Isso é muito bom. Isso não pode acabar. Lembra que eu falei do primeiro amor? Que a gente viva sempre em primeiro amor. E eu vivo no primeiro amor. Ainda hoje eu tenho que viver no primeiro amor. Eu não posso me esquecer do dia da minha conversão. Eu não posso esquecer do jeito que eu tenho que falar com as pessoas. Eu não posso me esquecer que o amor de Deus está dentro de mim. Eu não posso me esquecer que existe um monte de gente precisando ser salva. Existe um monte de gente que vai para o inferno se eu não me manifestar e não ajudar essas pessoas. Se eu não me tornar uma pessoa articulada e que as pessoas vejam o Espírito Santo dentro de mim. Então é desse jeito que a gente tem que ser. Mas, eu não posso dar, por exemplo, né? O cara se converteu hoje, o pastor chega assim, ó, a partir de hoje, então você passa a ser o pastor auxiliar aqui da igreja, você vai pregar domingo que vem. É perigoso isso, é muito perigoso. Né? Ele pode até ser um excelente pregador, porque nós sabemos que isso acontece também. Mas aí incorre nesse probleminha que a gente viu que aconteceu com Satanás. Deu poder, e aí chega num ponto em que ele pode achar que ele pode mais que os outros por isso. E vocês viram que a Bíblia, ela procura colocar para a gente, porque existe uma inspiração dada pelo Espírito aí. Existe uma ordem nas coisas. E tem gente que acha que quando a gente lê esse versículo, diz que na verdade está acontecendo o contrário, né? Não dá cargo para o neófito que ele vai ser tentado por Satanás. Não dá cargo para o neófito, para essa pessoa nova na igreja, porque Satanás vai perseguir ele. Que vem então a tal da... Como é que o pessoal usava lá o termo? Retaliação de Satanás. Não vai vir retaliação de Satanás sobre a vida dele. Isso não existe, tá?
Você pode ver que a ordem que é colocada no versículo diz o quê? Qual que é a ordem? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação de Satanás. Então, primeiro veio a soberba. Depois é que Satanás vai, então, trazer condenação. Porque ele é quem condena. Está claro isso para vocês? Então, assim, primeiro veio a soberba. E depois, então, veio a tal da retaliação de Satanás que não existe. Tá bom? Então, isso é para você entender. Então, não tem nada de errado em você querer uma posição dentro da igreja, em você querer pregar a palavra. Não tem nada de errado, isso é direito e é obrigação nossa, inclusive. A gente tem que ter isso por obrigação nossa, entender. Eu tenho que me esmerar, eu tenho que melhorar o meu jeito de falar, porque eu quero pregar para pessoas. Isso é bom, isso aí é salutar. Você melhorar o nível de entendimento, o seu jeito de falar, para as pessoas poderem entender. Nada contra a pessoa que fala errado. A gente conhece pessoas, pregadores, conhecidos do mundo todo, às vezes pelo menos de uma região, ele fala até errado, mas é a unção que está dentro dele que fala mais alto. A unção é que faz com que as pessoas se acheguem a Deus. Tá? Então, assim, também não que isso não seja uma preocupação para você. Não, primeiro eu vou aprender a falar português direito, vou entrar numa escola para aprender. Não, não é isso não, tá? Que isso não seja obstáculo para você. Todo mundo aqui, eu creio que tem que haver um entendimento que todos nós entendemos e cremos que a gente tem chamado. Todo mundo aqui tem um chamado. Se você aqui ainda hoje não entendeu isso, mas existe um chamado para você. O que é esse chamado? É para fazer alguma coisa para a obra de Deus. Tá? Todo mundo aqui tem. Alguns vão ser pastores, alguns vão ser mestres, alguns vão ser profetas, evangelistas, alguns vão ser apóstolos, todos vão estar inseridos dentro do corpo de Cristo. E alguns vão ser aqueles que vão trabalhar no ministério de auxílio. Alguns que vão estar realmente só para poder abraçar pessoas, para poder fazer uma oração para a pessoa, para poder levar uma palavra de alegria para a pessoa. Todo mundo aqui está inserido nisso, tá? Ninguém está fora. Deus, ele não faz separação dos filhos dele. Ele trata todos os filhos de forma igual e dá esse dom, ele dá esse presente para os seus filhos. Então, pega isso, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não entendeu isso, pega isso. Isso tem que fazer parte da sua vida. Você tem que ter um chamado, e que esse chamado seja cada vez mais clarificado para você. Tá? O seu chamado ele vai começar a ser visível, conforme você vai se desenvolvendo dentro do corpo de Cristo. Tá? A palavra ela nos ajuda a entender isso. Esse chamado, então, ele vai crescer dentro de você, e você vai ficando cada vez mais apto. Amém? Glória a Deus. Então, isso é para realmente você entender. Agora, eu estou falando a respeito da soberba, mas eu quero que você entenda algo muito interessante. Quando se pecava lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, né? Vocês conhecem essas histórias. Se você não conhece, dá uma lidinha, né, no livro lá de Êxodo, Deuteronômio. Pode até parecer complicado no começo, mas depois você vai começar a entender. Tá? Então, não vai atrás de filme não, tá? Lê na Bíblia primeiro, tá? Depois você vai ver o filme. Tem gente que vê o filme e depois vai ler a Bíblia, né? Aí vê o filme tudo errado lá, porque a maioria dos filmes ensina tudo errado, tá? Então, lê na palavra primeiro, para depois você assistir o filme e até para você julgar o filme, né? Pô, esse filme é bom, ó, que legal, tá igualzinho tá na Bíblia. Ou então tem gente que vê o filme, não lê a Bíblia e fala assim, puxa vida, mas era desse jeito que as coisas aconteciam, né? Tá? Então não é assim, viu? Não é assim. Leia a primeira palavra. Mas isso eu estou dizendo pelo seguinte, no Velho Testamento, existia então o jeito do povo agir. Deus ele acabou criando então uma lei para que o povo pudesse se aprumar novamente. Deus ele tinha um projeto inicial, vocês lembram disso, né? Com Adão e Eva. Esse projeto foi quebrado, então ele precisava ajudar novamente o povo a alcançar a salvação, então ele fez o quê? Ele levantou homens e mulheres e definiu uma lei, para o povo andar dentro dessa lei. Lei é boa, viu, meu irmão, minha irmã? Lei é boa, sabia? Se não tivesse lei, por exemplo, você fosse atravessar a rua aqui, uma lei de trânsito, o cara ele podia acelerar 120 aqui na frente da igreja e você seria atropelado. Então é bom que tenha uma lei, que tenha uma lombada, que tenha uma placa, falando que não pode correr. A lei, ela dá ordem às coisas, tá? Só para entender, tá? Eu estou falando da lei do Velho Testamento, mas hoje nós estamos na graça, a respeito da salvação que nós já temos direito, amém? Então, mas no Velho Testamento, para poder alinhar o posicionamento do povo, a lei trouxe algumas posições. Então, por exemplo, existia pecado do povo judeu, povo hebreu, que andava no deserto, uma vez por ano, eles tinham que ir lá fazer um sacrifício no tabernáculo. Então era feito o sacrifício
de forma pacífica, né? Se sacrificava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, aquilo lá então ele era jogado sobre a arca da aliança para poder então, vamos dizer assim, que por um ano aplacar a punição que viria pelo pecado. Amém? Então o povo vivia assim, era desse jeito que era feito. Só que tem um detalhezinho que eu quero que você preste atenção, Deuteronômio, capítulo 17, Deuteronômio é Velho Testamento, comecinho da Bíblia. Aleluia, o tempo voa. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 17. E diz assim, a partir do versículo 8, diz assim: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, outras questões de litígio, então te levantará e subirás ao lugar do Senhor, teu Deus, escolher. Virás aos levitas sacerdotes, e ao juiz que houver naquele dia, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Então aqui está havendo uma explicação a respeito do que acontecia. Então tinha problema no meio do povo, então chegava perante o juiz determinava o que tinha que fazer. Então, por exemplo, pegou o cara mentindo. Então ele ia na frente do juiz, o juiz falava para ele assim: você mentiu? Então tá, então você vai fazer o sacrifício de uma pombinha. Ele ia lá, pegava uma pombinha, sacrificava, aquele sacrifício então era para aplacar a reação de Deus àquele pecado que ele tinha cometido da mentira. O indivíduo aqui foi lá e machucou o outro, e prejudicou a vida do outro lá, de alguma maneira, sem querer. Estava lá construindo alguma coisa, derrubou sem querer em cima do outro, machucou, ia perante o juiz falava: você então, o negócio foi um pouco mais grave, então você vai sacrificar um cordeiro. Então era desse jeito. Só que tem um detalhe. Versículo 10: e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem. Versículo 10 está falando o seguinte, você tem que fazer igual o que foi mandado fazer. Mandou fazer desse jeito, você tem que fazer igualzinho ele mandou. Porque geralmente o sacrifício ele não era feito na frente do sacerdote. O sacrifício ele é feito em algum lugar afastado. Vocês viram que falaram para subir no monte? Vai lá em cima do monte, num lugar mais alto, vai lá e sacrifica o bichinho para poder aplacar então esse pecado que você cometeu. No versículo 10. Versículo 11. Segundo o mandato da lei, que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 12. O homem, pois, aí vem uma ressalva, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel. Percebeu então que o pecado de soberba, morte. Para que não se contaminasse o povo e não visse alguém agindo em soberba, então era morte, era desse jeito. Estou falando isso não é para te assustar não, viu? Isso é lei, mas é desse jeito que você pode ver que Deus trata a respeito da soberba no meio dele. Todos os pecados tinham alguma forma de você poder aplacar o pecado. Você tinha algum jeito de poder ir lá e oferecer um sacrifício. Mas ele está falando, se o sacerdote, se alguém vê a pessoa que não fez isso, agiu com soberba, morte. Por quê? Para não contaminar o resto do povo. Então Deus, ele não convive e não age junto da soberba. Então por isso que esse sentimento que muitas vezes, eu falei para vocês, tem na criança, tem no adulto e tem no nosso meio, é gravíssimo. É para realmente a gente entender que não existe oferta, não existe outra maneira que não seja justamente de você se arrepender imediatamente dessa soberba e fazer o certo. Tá? Glória a Deus por isso. Eu queria que você abrisse então agora, a gente está indo para os finalmente, e você pudesse compreender que existem passagens em que Deus vai trazendo para nós o entendimento de que não é bom viver desse jeito. Lá em Apocalipse 3, abre lá, no finalzinho, nós vamos falar agora a respeito de Apocalipse.
Apocalipse 3. Não se assuste não, viu, meu irmão? Isso é a palavra de Deus, isso é crescimento para nós. Amém? Você vai ver que, conforme a gente vai se aprofundando, vai ficando cada vez melhor. Essa passagem é bem explorada, né? Uma vez a gente já pregou sobre isso também, outra oportunidade, quem sabe. Mas é Deus falando a respeito da qualidade do povo. Né? Existia um povo lá em Laodiceia, a igreja de Laodiceia é uma igreja que existia, hoje é a atual Turquia, né? Nessa época que era a antiga Grécia. Mas fala lá das cartas que são enviadas para as igrejas. Então, em Apocalipse capítulo 3, no versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Essa passagem ela é muito interessante, ela cabe aqui algumas explicações a respeito de que esse negócio de ser quente e de ser frio. Né? Muita gente entende que é bom ser quente, ser frio é mal. Mas eu te garanto que num dia de calor, você não quer tomar água quente, né? Imagina, né? Aquele calorzão, Bauru já está quente até no inverno, 40 graus no inverno, você vai tomar, que delícia, nós estamos no inverno, vou tomar um copo de água quente. Horrível, né? Imagina também assim, num dia de muito frio, e está muito frio, você também tomar algo muito gelado. Não é bom, né? Daquela dor de cabeça que vai lá dentro do cérebro, né? Aquela dor que dói lá dentro, né? Então isso também não é bom. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente tem que ser frio ou quente de acordo com aquilo que a gente está fazendo. Que esse frio seja para trazer refrigério, muitas vezes. Às vezes as pessoas precisam de um refrigério que você que vai dar. E nesse momento você tem que ser frio. Frio no sentido de temperatura. A temperatura fria que vai trazer refrigério. E muitas vezes você tem que ser quente para trazer calor para aquela pessoa que realmente está vivendo em circunstâncias frias de emoção. A emoção está tão complicada para ela que ela tem uma frieza. E você vai trazer um abraço, uma alegria. Não que o frio também não seja alegre. Vocês perceberam, então, entenderam bem isso daí? Na verdade, historicamente falando, isso fala da cidade de Laodiceia, que era uma cidade que ela não tinha característica de ter águas boas. Então ela tinha que receber água que vinha de Hierópolis, que era água quente, e de Colossos, que era água gelada. Então essas águas elas eram canalizadas para Laodiceia, que era uma cidade que não tinha à disposição esse tipo de água. Mas sabe o que acontecia? Para poder ter essa canalização, vinha por aqueduto. Era uma construção antiga. E imagina, quilômetros de distância, aquela água que é gelada, ela ia chegar aqui em temperatura lá? Ia chegar morna. E a água que era quente também, acabava chegando morna, e ninguém toma água morna. Ninguém gosta de tomar água morna. Né? Você tem que tomar uma água pelo menos natural, de acordo com a temperatura que você toma, do lugar que você está. Então Jesus ele faz justamente essa referência falando assim, ou você é frio, ou você é quente, porque morno eu vomito da minha boca. Isso não serve para estar no meio do corpo de Cristo, não serve como igreja, não dá para conviver desse jeito. Então a gente tem que ter algo diferente. Só que aí Jesus ele complementa o seguinte, porque dizes, o povo da igreja diz assim, ó, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és o infeliz. Vai vendo, ó, Jesus falando e a pessoa rebatendo. Na verdade, quem é infeliz é você que está falando para mim, que é pobre, nu e cego. Então, compreenda bem essa posição de soberba que ele viu dentro da igreja de Laodiceia. O povo da igreja agindo em soberba. Sabe o que isso lembra? Só para você usar como uma referência, para você não esquecer mais. Jornal velho. Todo mundo já viu o jornal velho aqui, né? O que o jornal velho tem? O jornal, ele é de hoje, amanhã ele pode ser jornal velho, não é? Agora, as notícias estão lá viram mentira? Não. Continua sendo verdade, não é? Uma notícia saiu, só jornal que ficou velho.
Daqui 5 meses, o jornal continua sendo velho e as notícias continuam sendo verdade, mas é antigo. Sabe o que acontece? A mesma coisa conosco aqui dentro da igreja. Muitas vezes chega alguém para pregar, falando a respeito dessa passagem, ou de outras passagens que você conhece, e fala assim, isso aí eu já ouvi. Salvação é pela graça? Isso eu já sei. Trata as coisas de Deus como sendo coisas corriqueiras. Não vive em novidade de vida. Não vive recebendo as coisas como uma criança recebe. Às vezes a gente se pega com criança, né? Pais e mães, que gostam de um filme, né? Aí o que ela faz? Ela assiste aquele filme todo dia. Se bobear, ela põe aquilo lá para assistir umas 50 vezes no mesmo dia, né? Na época do videocassete, o Heitor tinha o filme do Hércules. Ele assistia o filme... A gente chegou até a estragar a fita, eu acho, né? Até estragou a fita. Tanto que ficava assistindo um VHS, aquilo lá. Terminava, colocar de novo, terminava, colocar de novo, terminava. Então a criança é assim. A criança, era aquela... Graças a Deus que inventaram os canais de criança, né? Porque a criança fica o dia inteiro vendo desenho, vendo tudo aquilo lá é uma alegria para a criança. Né? Não é bom, é óbvio que não é bom, não. Tá? Porque a criança vai ficando... dopada com a televisão. Mas assim, isso é para mostrar que a criança, para ela sempre é novo. Mesmo que ela vê 50 vezes, aquilo é novo para ela. E por que a gente, quando alguém chega aqui para pregar uma palavra, às vezes chega um pregador diferente, né? E o seu pastor que está aqui todo dia pregando, ele traz uma palavra igual muitas vezes. Só que ele não vai trazer com as mesmas palavras. Mas a pessoa, a partir do momento que ele falou assim, abre a sua Bíblia no versículo tal, no capítulo tal, o indivíduo já pensa assim, de novo esse versículo aí. Né? Na hora que o Patrick abriu João, né, capítulo 12, para falar a respeito da oferta, eu achei legal, porque eu nunca tinha ouvido. Né? Uma ministração de dízimos e ofertas em cima dessa passagem. Geralmente o povo vai abrir lá onde? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, né? Provérbios 3, as passagens mais conhecidas que são mais diretas. Mas é bom, porque isso traz crescimento. Mas se alguém chegar aqui para ministrar e falar, abra a sua Bíblia lá em Provérbios 3, eu falo, poxa, de novo. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, de novo. De novo sim, meu irmão, porque Paulo fala em Filipenses capítulo 3, se você ouvir as mesmas coisas é bom para você, vai estar aprendendo mais, você vai estar se solidificando sobre bases firmes, é desse jeito que tem que ser. Então, tira essa soberba do seu coração, tá? Não veja a Bíblia como sendo um jornal velho, um jornal que já acabou, que já está ficando sem sentido, não é assim não. A Bíblia é um livro atualíssimo. Eu não sei nem se tem essa palavra, né? Atualizadíssimo seria, né? Porque tudo que ela traz ainda é contexto atual. E te digo mais, ainda tem um livro do Apocalipse que vai revelar muito mais coisas que vão acontecer ainda. Entendeu? Então, assim, são coisas que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por isso a palavra, não ache complicado e difícil você ler as mesmas coisas, não. Receber as mesmas coisas. Isso é bom. Tira a soberba do seu coração, essa soberba de achar que já ouviu, que já sentiu. Né? Você quer ver uma coisa muito interessante? É o jeito que Jesus tratava o povo. Se você ler o Evangelho, você vai ver que coisa interessante. Quando ele pegava aqueles que eram pessoas que estavam com o coração aberto para receber, ele tratava com amor e carinho, com compaixão. Lembra? Ele via alguém, né, com algum problema, um paralítico, o cego, ele chegava e curava a pessoa. A hora que ele encontrava um fariseu, raça de víboras, está reservado o inferno para vocês. Cafarnaum, Sodoma e Gomorra vai ter um futuro menor do que vocês. No dia do julgamento, eles vão ter a salvação, vocês não vão ter. Se eles tivessem recebido essa palavra, seriam todos salvos. Jesus tratando o povo, o fariseu. Por quê? Porque o fariseu agia em soberba. Conhecia a palavra. Pior para vocês, fariseus, que se colocam numa posição na porta, não passem e não deixem os outros passarem. É desse jeito que realmente tem acontecido com pessoas. Que a soberba tem crescido tanto dentro do coração, que ela tem atrapalhado os outros, tem se sentido melhor e não fazem nada para o crescimento do corpo de Cristo. Eu estou indo para os finalmente, né, desde a hora que eu falei, eu não estou mentindo, né, porque desde a hora que eu comecei eu estou indo para o finalmente, mas assim, no livro de Atos, capítulo 4 em diante,
falar a respeito de uma igreja. Vou até pedir para você abrir lá para a gente poder aprender. Atos capítulo 4. Versículo 32, eu vou mostrar para vocês uma igreja. Tá? Uma igreja que aconteceu, né? A chamada igreja primitiva. Atos capítulo 4, versículo 32. Que fala assim, olha que interessante. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Olha, uma igreja unida. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então você vê uma maravilha de igreja, né? Você vê uma igreja assim que as pessoas eram faziam tudo junto, não tinha apego, vendiam as coisas, iam lá, depositavam no pé dos apóstolos. Barnabé, que tinha posse, vendeu a fazendinha dele, foi lá e deu todo o dinheiro para os apóstolos. Então existia uma união, né? Numa igreja bastante unida, chamada igreja primitiva. A igreja que foi justamente aquela que começou a agir logo que depois, logo que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, eles viram aquilo. Então essa igreja fazia tudo muito consoante, tudo muito junto, né? Existia uma comunidade muito boa dessa igreja, essa participação deles, né? Era uma maravilha de igreja. Você não vê falando a respeito aqui, nessa passagem, de soberba. Agora eu quero que você veja uma outra igreja. Vamos lá para Tiago. Tiago, que vocês conhecem, capítulo 4. Glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Olha que igreja bagunçada, hein? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais. Crente mata? Depende, né? Às vezes mata sim, viu? Ele não mata com as vias de fato, né? Mas Jesus, ele já diz que se você tiver ira do seu irmão, tiver raiva do seu irmão, você já está matando ele em pensamento. Tá? Então, se cuida, meu irmão. Invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Olha que interessante, ele fala que nada tendes porque não pedis. Mas depois ele fala assim, mas pedis e não recebeis. Por quê? Porque pede mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meu irmão, minha irmã, que isso? Que igreja é essa? Que igreja que é essa que Tiago fala que tem guerra, que tem contenda, que tem um querendo matar o outro, querendo tirar a vida do outro, querendo fazer coisas contra a vida do outro. E ele fala a respeito dessa igreja que eles têm o Espírito Santo dentro, porque fala que o Espírito veio morar dentro. Então, pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, querendo o mal do outro. Mas ele termina justamente falando o seguinte, que Deus resiste ao soberbo. A gente já viu lá no Velho Testamento que quando tinha um soberbo no meio, tinha que matar. E aí depois ele está falando aqui no Novo Testamento a respeito de que Deus
Ele dá a maior graça àquele que alcança a salvação. Mas Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele tem uma posição ferrenha, assim como Jesus, Ele demonstra isso no Evangelho, que o soberbo sempre é um problema. Agir em soberba traz, quando você age desse jeito, as coisas que você faz, quando você age em fé e age em humildade, as obras que você faz, eu vou te trazer uma novidade. Satanás não consegue destruir. Satanás não destrói uma obra que fez um cristão pela fé ou pela ação dele por meio da humildade. Mas sabe quem que destrói essas obras? Você mesmo. O próprio cristão é que vai acabar com essas obras. Você pode ver vários exemplos de homens e mulheres de Deus que muitas vezes tiveram uma vida correta, fizeram tudo certo, mas em determinado ponto da vida fizeram errado, estragou tudo. Tem acontecido coisas assim, viu? Isso é um alerta para nós. Porque às vezes a pessoa tem um ministério muito bom, né? A gente vê ministérios na televisão, a pessoa se desenvolve, cresce, olha que maravilha, a pessoa faz viagens no Brasil todo. Todo mundo quer se achegar a essa pessoa. Não, porque vai ter o show do fulano, porque vai ter a pregação do Beltrano. Vamos lá naquela igreja, vamos para lá, porque o fulano vai pregar. Aí as pessoas vão lá, e ele fala coisa de Deus. Eu tenho certeza disso, porque nós estamos aqui para ser usados. Mas aí a pessoa não se cuida daquilo que ela está fazendo. Ela não presta atenção e a soberba vem, e aí vem o problema, vem o erro. O que acontece com o ministério dessa pessoa? Desaparece, vira ruína. Igrejas têm desaparecido porque às vezes o comportamento equivocado e errado dos líderes faz isso. Prejudica o corpo de Cristo. Que a gente levante sempre oração por essas pessoas. Que a gente sempre levante oração por esses que têm vivido, que têm se exposto para pregar, para que eles não caiam nesses problemas. Que as pessoas possam ver que é melhor estar com Deus do que sem Ele. Para as pessoas verem que é melhor a salvação. A gente tem vivido numa época agora que abertamente as pessoas estão falando que Deus não presta. Ah, não, aqui estava de Deus, não vai começar com esse papo de Deus, não. Né? Tem faltado muitas vezes sabedoria para as pessoas falar de Deus, e do jeito que fala, afasta as pessoas. Então que a gente tenha sempre no nosso interior essa capacidade de abrir espaço para o Espírito. Porque a pessoa ela quer ficar na frente do Espírito, e acaba atrapalhando o Espírito. Então está na hora da gente fazer isso aqui, ó. Sair de lado e deixar o Espírito se manifestar. Numa conversa, numa abordagem que você vai fazer com alguém para falar a respeito da salvação, você dá licença e deixa o Espírito de Deus falar. O Espírito Santo que está dentro de você que vai falar. Porque essa capacidade vem. Isso aconteceu com Estevão, o primeiro mártir. Ele falou a respeito da salvação, pregou para os homens, mas eles não estavam aptos para receber. Mas ele cumpriu a parte dele. Tanto é que repercutiu isso. Sabe de que jeito? Então eu vou falar para vocês essas duas igrejas, então, só para vocês entenderem. A igreja de Tiago é a igreja dispersa. A gente leu agora em Tiago, é a igreja que se dispersou. Que aconteceu justamente depois que Estevão morreu. Teve gente que viu a hora que Estevão morreu, que ele foi martirizado, e sumiram, de medo. Mas eu tenho uma revelação para você. Essa igreja de Tiago é a mesma igreja do livro de Atos. Não são igrejas diferentes, não. É a mesma igreja. E te digo mais, é a igreja que nós fazemos parte. Então, você percebeu que a igreja ela pode se colocar em situações, em posições, de fazer as coisas certas e de fazer as coisas erradas. Então, que nós aprendamos e ajamos sempre em fazer o certo, em fazer aquilo que é o correto. Sem soberba, sem nenhum anteparo, sem nada estar atrapalhando. Glória a Deus por isso. Então, agora, para finalizar, de fato, eu queria que você abrisse em Hebreus, capítulo 5. Aleluia. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: E a respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir.
pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não do alimento sólido. Então aqui, a gente vê justamente o escritor de Hebreus falando para o povo a respeito de que, muitas vezes, aqueles que já aprenderam, que já tiveram acesso às coisas de Deus, se tornando então tardios em ouvir. Quem que é tardio em ouvir? Aí ele fala a respeito de coisas que são difíceis de explicar. Não é que são difíceis de explicar porque alguém está falando de uma forma complicada. Não é porque alguém está falando de uma forma diferente. É difícil de explicar porque quando você vai contar alguma coisa para alguém, quando ela está fechada para receber, é difícil de explicar mesmo. Quantas vezes a gente não se depara com alguém que você tenta ensinar alguma coisa, mas ela não quer aprender? Ah, isso eu já sei. Não, nem adianta. Eu tenho trabalhado, tenho trabalhado numa área em que a gente vê assim que tem muita informação técnica, muitos conceitos técnicos assim, e você vê que às vezes a pessoa, para ela poder ter informação técnica, você tem que se dedicar à faculdade e tudo mais. É um engenheiro, por exemplo. Então tem muitos termos técnicos que o engenheiro usa, que a gente conversar sobre esse assunto com alguém às vezes que não conhece, é difícil dele entender, dele compreender. Então, não que o assunto seja complicado do engenheiro conversar com o outro, vocês perceberam? Um engenheiro conversando com o outro não tem problema nenhum. Eles falam a mesma língua. Agora, imagina aquele que não quer aprender nada, aquele que não quer receber. Então, aí é difícil de explicar, é isso que o escritor está querendo falar. É difícil eu chegar para alguém que não quer receber. É difícil eu falar alguma coisa para alguém que não quer abrir o seu ouvido, o seu coração para receber o novo. Eu costumo usar sempre esse exemplo que eu falei agora há pouco da criança, que a criança ela tem isso. Jesus ele fala, venham a mim as crianças, que delas é o reino dos céus. Ele está falando justamente, não é porque no céu vai ter um monte de criancinha e a gente tem que voltar a ser criança igual pensou Nicodemos. Que a gente tem que voltar, mas eu vou ter que voltar para dentro da barriga da minha mãe? Nascer de novo? Não, Jesus está falando a respeito de um nascimento que é verdadeiro dentro do seu coração, que é aquele nascimento que justamente vai fazer com que você volte a ser criança, até a humildade que uma criança tem. A criança não tem problema nenhum de barreira, ela está sempre pronta para receber o novo. Tá? Não estou falando de idade física, não. Estou falando de espírito, um espírito sempre novo, pronto para receber o novo. Pronto para receber aquilo que é novo. Não jogar fora tudo isso. Paulo usa até um exemplo, que ele fala assim, tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, eu quero que seja jogado fora. Para mim, aquilo é igual esterco. Não serve para mais nada, a não ser adubo. Então, eu abro mão de tudo aquilo para poder sempre estar recebendo desse novo de Deus, que é com base nesse novo que eu vou crescer, que eu vou desenvolver. Então, essa novidade de vida, ela está à disposição da gente. A gente tem acompanhado crianças assim novinhas, que a gente às vezes tem contato, que você vê que você mostra uma coisa assim, a criança ela fica assustada com aquilo, não, um espanto, como o André falou, uma admiração, porque aquilo lá é novo, olha que legal. Então a gente pegar a palavra e ver a palavra como sendo algo sempre novo para a gente, sempre com essa novidade, a gente lê a palavra com essa novidade, isso faz realmente que o nosso espírito ele seja como que uma criança para receber sempre, como que uma esponja, está sempre recebendo o melhor. Tá? E a gente fica liberto dessa posição de achar que nós sabemos ou podemos mais do que os outros por causa de tempo, por causa de posição, muitas vezes até por causa de sexo, o homem achar que ele é melhor que a mulher, tá? Que tem muitos homens que pensam desse jeito, não, eu sou melhor que a mulher porque eu sou homem. A Bíblia fala, o homem ele é cabeça. Isso está errado. No relacionamento, dentro do casamento, os dois são iguais. Perante Deus nós somos todos iguais. Existe essa igualdade porque nós somos espírito. Então não existe, não se coloque nessa posição de achar que você é maior que alguém, que você pode mais que alguém. Você pode até saber coisas mais do que alguém, em relação a atividades assim do mundo físico aqui que a gente desenvolve. Você estudou, às vezes você pode até aprender mais, mas que isso também não seja motivo de você pisar em cima de alguém, de você achar que você trabalha num lugar que você pode mais que alguém. Tá? Eu queria que você se colocasse de pé. Tem alguém do louvor lá, ou Patrick, tem?
musiquinha suave. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e realmente vislumbrasse as coisas dessa maneira, de entender e compreender, né? Fechasse seus olhos, você inclinasse um pouco sua cabeça, que nós não somos nada sem Deus. Eu queria que você compreendesse uma revelação muito clara, que é a seguinte: Deus, Jesus, né, especificamente, ele tinha tudo. Ele era Deus. Aí ele viu essa necessidade de levar a salvação ao seu povo. O que ele fez? Ele não se usurpou da sua posição. Ele desceu lá do trono. Ele veio como homem e morreu por nós. E aquele que vivia aqui, né, Satanás, infelizmente, ele fez justamente o caminho contrário. Ele quis algo que ele não tinha direito. Ele não compreendeu a posição dele, mas Jesus não. Jesus, ele viu essa condição dentro de nós, ele falou assim: não, eu vou morrer pela humanidade. Você morrer por quem você ama é relativamente até, não vou dizer fácil, né? Porque morrer nunca é bom, né? Mas imagina você tendo que sacrificar a sua vida por um filho, por alguém próximo. Muitas pessoas fazem isso daí sem pensar, rapidinho. Agora, imagina que você fosse a pessoa que ia morrer para salvar Hitler, né? Ou salvar um bandido aí, um assassino, um estuprador. E eu vou falar para você que Jesus fez isso. Jesus, ele se entregou pela vida desse pecador, que às vezes nem nasceu ainda, mas ele já fez isso. Ele já tomou essa posição justamente para que houvesse a salvação do seu povo, daqueles que estão aqui, a nossa salvação. Ele fez isso pelo infinito amor que existe dentro dele. E te digo mais, existe dentro de nós agora.